Olá! O livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem é para quem precisa ou deseja melhorar os níveis de confiança, compreensão e respeito nas suas relações pessoais ou profissionais. A ideia central do livro é muito simples e, se for bem entendida e aplicada, é capaz de produzir efeitos poderosos. Possui somente 4 pontos. Primeiro, aumente muito a quantidade de feedback positivo. Segundo, aplique o feedback corretivo somente quando necessário. Terceiro, evite o feedback insignificante. Quarto, elimine o feedback ofensivo. O autor afirma que nas relações profissionais, se a sua equipe não está produzindo como deveria, ou se você detecta comportamentos inapropriados, é possível que a causa indireta seja a qualidade ou a quantidade de feedback. Ao mesmo tempo, ele explica que dar feedback é um desafio, pois ser capaz de fazer uma leitura das outras pessoas não é uma habilidade natural do tipo que alguém nasce com ela. Por outro lado, a maioria das pessoas tem dificuldade em acreditar que dar feedback positivo é mais importante do que dar feedback corretivo. Afinal, somos quase sempre rápidos em apontar os erros dos outros e lentos ao reconhecer os seus acertos. É importante entender que o feedback é vital para todos nós. É a base de todas as relações interpessoais. É o que determina boa parte de como as pessoas pensam, como se sentem, como reagem aos outros e como encaram suas responsabilidades no dia a dia. Na verdade, o feedback também é um nutriente essencial para a vida. Todos sabem que não conseguimos ficar mais do que alguns minutos sem ar, alguns dias sem água e poucas semanas sem comida. Esses são os 3 nutrientes fisiológicos mais importantes para os seres humanos. Mas a maioria das pessoas não se dá conta que, para um indivíduo mentalmente saudável, o 4º nutriente fundamental é o feedback. Esta importância conquistada pelo feedback surge da conexão existente entre comportamentos e resultados. O motivo pelo qual precisamos apoiar ou corrigir comportamentos é que eles influenciam o desempenho, que por sua vez afeta os resultados. A partir daí, o autor estabelece 5 princípios, pontos de partida para quem está interessado em aprender e aplicar as melhores práticas de oferecer feedback para alguém. Primeiro, a qualidade de qualquer relação, profissional ou pessoal, depende da qualidade e quantidade de feedback que cada pessoa recebe. Segundo, executivos, gerentes e supervisores ignoram o fato que a cordialidade é um tipo fundamental de feedback. Terceiro, contato visual é um tipo de feedback. Quarto, algumas pessoas demandam mais feedback que outras. E quinto, sonegar feedback a alguém é uma espécie de castigo psicológico. A metáfora que o autor oferece ao apresentar o balde de feedback é bastante útil e ele a descreve da seguinte forma: um balde de feedback está localizado em meu coração. E todas as vezes que alguém me dá qualquer tipo de feedback, positivo ou negativo, este vai direto para dentro do meu balde. Cada um de vocês também possui um balde de feedback no coração, e qualquer retorno direcionado a vocês vai direto para os seus baldes. A metáfora faz lembrar que um balde pode conter furos que deixam vazar seu conteúdo. Logo, é necessário haver uma reposição permanente sempre que houver um sinal ou um aviso para encher o balde, que pode ser na forma de, primeiro, baixo nível de desempenho nas atividades, revelando a conexão entre feedback e motivação. Segundo, dificuldade de relacionamento com outras pessoas, confirmando a ideia que a qualidade dos relacionamentos interpessoais refletem a intensidade na troca de feedbacks. Terceiro, pouca iniciativa, indicando que a deficiência no recebimento de feedbacks leva as pessoas a serem mais passivas, preferindo receber ordens ao invés de buscarem papéis de liderança. E quarto, sinais na linguagem corporal,
como expressões faciais, gestos e posturas, que podem evidenciar que algo não está bem. A boa notícia é que existem maneiras de diminuir a quantidade de furos no balde de feedback. Delegando tarefas e decisões, oferecendo feedbacks de boa qualidade, desenvolvendo inteligência emocional, comemorando realizações individuais ou do grupo e reconhecendo e elogiando. Com esta moldura inicial apresentada, o autor prossegue explicando os tipos de feedback. Primeiro, o positivo, segundo, o corretivo, terceiro, o insignificante e quarto, o ofensivo. Fica muito fácil para o leitor entender, a partir da história que envolve uma empresa que está oferecendo um treinamento para gerentes, que os dois últimos tipos de feedback devem ser evitados ou simplesmente eliminados. Como diz o autor, o feedback insignificante é tão vago e genérico que a pessoa que o recebe não tem certeza de seu propósito. Muitos usam esse tipo de feedback acreditando que causará efeito positivo. Na verdade, não é o que acontece. Ele gera uma resposta mínima por parte da outra pessoa. O autor coloca nas mãos do leitor um roteiro para o feedback positivo. Este tipo de feedback serve para reforçar um comportamento que é desejado e adequado. São apenas 4 passos. Primeiro, descrever comportamento específico que foi identificado como adequado e desejado. Segundo, descrever consequências do comportamento, os seus efeitos no trabalho ou nas relações. Terceiro, descrever as reações emocionais em relação ao comportamento, por exemplo, orgulho, satisfação, confiança. Quarto, descrever os motivos que explicam as reações emocionais. O autor também consegue amarrar os 4 passos num exemplo, através de um exercício proposto pela consultora, que é uma personagem do livro e que está liderando um treinamento para os gerentes. Ela simula uma conversa de feedback com um fornecedor. Nas últimas semanas eu percebi que você fez de tudo para me ajudar. Estou grato, especialmente por você ter passado a incluir mais detalhes em suas notas fiscais, o que facilita meu trabalho de comparar as despesas e conseguir aprovação para fazer o pagamento. Isso poupa o meu tempo e deixa o trabalho mais agradável. Ao reforçar a mensagem que mudar um comportamento é um processo e que pode ser um processo lento, a consultora faz uma pergunta: e se a estratégia não funcionar? Aqui entra em cena uma explicação muito importante sobre responsabilidades. No início do livro, poucos leitores percebem, mas o autor afirma que, em sua opinião, alguns pais e executivos tentam poupar respectivamente seus filhos e seus funcionários da responsabilidade sobre os seus comportamentos e também sobre os seus efeitos. E continua advertindo que, a longo prazo, as consequências das pessoas serem aliviadas de suas obrigações podem ser dramáticas. Com esta afirmação em mãos, é fácil entender o que é responsabilidade psicológica e sua importância. A aplicação de perguntas orientadas para um funcionário descrever um problema ou uma sugestão de resolução leva-o a assumir a responsabilidade psicológica sobre o comportamento que precisa ser reformado. Do contrário, tentar persuadir, impor uma solução, constrangendo ou mesmo ameaçando o funcionário para tomar uma decisão, fará que esta responsabilidade psicológica seja do líder ao invés do liderado. Eis a razão por que este tipo de abordagem, muito comum, não produz mudanças positivas duradouras. O feedback corretivo direto é uma evolução do feedback positivo. Tem a intenção de provocar uma mudança no comportamento. E seu roteiro é bastante simples. Primeiro, tente oferecer feedback positivo logo de início. Segundo,
Faça perguntas orientadas. Terceiro, diga qual mudança é necessária, com clareza e objetividade. Quarto, se necessário, aplique a disciplina apropriada. E quinto, estabeleça um limite. Novamente, no mesmo exercício, a consultora simula uma conversa de feedback corretivo direto. Júnior, por muitos anos você não tem dado a mínima para o seu quarto. O lugar está cheio de roupas sujas, sem falar das embalagens com restos de comida espalhadas pelo chão. Você tem convivido com lixo e bagunça por tanto tempo que eu tenho até medo de que isso já se tenha tornado um estilo de vida. Para ser bem honesto, tenho vergonha de mostrar seu quarto para qualquer pessoa, pois afeta a imagem da família inteira. Preciso que cuide mais do seu quarto. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Essa breve e valiosa pergunta final é o motor que movimenta a mudança desejada pelo feedback corretivo direto. É um modo explícito do líder se colocar ao lado do seu liderado em oferecimento de apoio e interesse pela mudança. Já em direção ao final do livro, o autor insiste que o desafio é fazer acontecer. Ou seja, será a tarefa do leitor colocar tudo o que aprendeu em prática. As últimas páginas do livro descrevem um autoteste que deve ser preenchido, avaliando 10 dimensões que precisam ser aprendidas por quem deseja aplicar os conhecimentos em boa forma e também com eficácia. Vamos lá. Primeiro, a elaboração de um plano. Pensar bem sobre o que vai ser dito usando exemplos objetivos e descrevendo a situação ideal e desejada, sem deixar de ouvir as necessidades de quem está recebendo o feedback. Segundo, abordagem específica. Somente fatos devem ser postos em cima da mesa. Deixe de lado as suposições. Terceiro, foco em comportamentos. Concentre-se apenas nos comportamentos específicos que podem ser analisados. Quarto, escolha de hora e local. O feedback deve ser realizado em clima de pouca tensão. O ideal é que a conversa seja imediatamente após o fato observado e nunca em público. Quinto, equilíbrio. O feedback deve ter equilíbrio entre retornos positivos e mensagens corretivas. Sexto, relevância. O feedback deve reconhecer maior a importância dos fatos do presente do que as questões que aconteceram no passado. O aqui e o agora são mais importantes. Sétimo, eficiência. Tente ir direto ao assunto, focando no que é essencial. E olhe nos olhos enquanto apresenta seu feedback. Oitavo, estilo eficaz. Aprimore seu estilo pessoal de abordagem. E sempre tenha em mente: conselhos somente quando são solicitados. Nono, descrição de sentimentos. Combine a descrição dos seus sentimentos em relação ao fato ocorrido com a mensagem de feedback. Décimo, capacidade de ouvir. Permita o diálogo. Encorajem quem está recebendo o feedback a expressar o seu ponto de vista e escute com atenção. Realizar o autoteste vai ajudar você, leitor do livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem, a identificar as oportunidades de aprimoramento, levando todo o seu aprendizado para a prática e buscando habilidades para construir relações pessoais e profissionais baseadas na confiança, compreensão e respeito. Preciso Saber Se Estou Indo Bem é para ser lido mais de uma vez, sempre à procura de reforçar a sua ideia central. Primeiro, aumente muito a quantidade de feedback positivo. Segundo, aplique o feedback corretivo quando adequado.
Terceiro, evite o feedback insignificante. E quarto, elimine o feedback ofensivo. Até o próximo livro.